história de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os Estados Unidos no século XIX, imperialismo e a Primeira República do Brasil. Vamos começar falando sobre os Estados Unidos no século XIX. Tudo começa quando, para consolidar o processo de independência, os norte-americanos faltava conquistar a parte oriental do território. E para conseguir essa parte oriental, eles fizeram um fluxo justamente para dentro do território para conseguir essa parte que faltava. E esse fluxo recebeu o nome de Marcha para o Oeste. E a Marcha para o Oeste, ela se relacionou com o bloqueio continental, porque os Estados Unidos ele tinha dois objetivos. O primeiro era terminar o seu processo de independência, consolidar esse processo e também fazer uma rede comercial na Europa. Só que a parte de fazer uma rede comercial na Europa e de concretizar a sua independência fez os ingleses ficarem bravos. Porque quem colonizou os Estados Unidos foram os ingleses. E claramente os ingleses não queriam que os Estados Unidos fossem independentes. Então, ele tentou recuperar justamente a América do Norte através da Segunda Guerra de Independência. Só que aí, a Segunda Guerra de Independência, ela terminou quando a gente teve a assinatura da Paz Eterna de Gandhi. E aí, depois disso, com os acordos que a gente fez nessa Paz Eterna de Gandhi, os Estados Unidos e a Inglaterra começaram a saber conviver juntos. E aí, depois que a gente teve a assinatura da Paz Eterna de Gandhi, os Estados Unidos comprou vários territórios, anexou vários territórios junto à porção que ele já tinha. E ainda mais, depois que a gente teve a Segunda Guerra de Independência, a gente fortaleceu o sentimento americano de eu amo meu país, eu amo a minha pátria. Então, esse sentimento de nacionalismo fez com que meio que a gente evitasse confrontos com a Europa e principalmente que a gente quisesse, a gente não, né? Os norte-americanos quisessem expandir os seus mercados consumidores, de tipo assim, ir atrás de mais pessoas para poder comprar os produtos deles. Aí a gente teve o discurso de um queridíssimo chamado James Monroe. Ele que consolidou a ideia de que os Estados Unidos tinham que se expandir e de que os norte-americanos tinham que ter amor à própria pátria. E ele falou nesse discurso também que os Estados Unidos não tinham que se render às potências da Europa, principalmente as potências da Europa que estavam envolvidas no Congresso de Viena. E aí todo esse discurso que ele todo esse discurso que ele falou fez acontecer a doutrina Monroe, que foi a que deu início ao imperialismo dos Estados Unidos. E aí eles pegaram a doutrina Monroe e se juntou com o Destino Manifesto. Porque no Destino Manifesto, eles colocam a ideia de que os Estados Unidos que foi escolhido para levar o progresso para o mundo. Então, junto a essas duas coisas que tinham mais ou menos ideias parecidas, e elas foram base do imperialismo estadunidense. Só que aí o Norte e o Sul, as porções Norte e Sul começam a entrar em guerra. Por quê? As 13 colônias dos Estados Unidos foi colonizado de forma diferente. Por exemplo, no norte prevaleceu a propriedade familiar, o trabalho livre. O norte também já foi mais urbanizado. Por quê? Porque o norte foi uma colônia de povoamento, era para povoar a região. Só que no sul predominou latifúndio, cultivação de tipo de alimento, escravidão e foi classificado como colônia de exploração. Ou seja, eles só queriam explorar o sul, diferentemente do norte que queria povoar. E aí, devido a essas diferenças que a gente tinha entre o norte e o sul, eles começaram a ser rivais, essas duas partes. E para tentar meio que solucionar esse desentendimento que as duas partes tinham, foram criados vários debates para poder pensar numa solução. E um desses debates, inclusive, surgiu enquanto a gente estava tendo a marcha para o Oeste. Um acordo que a gente teve dentro desses debates para solucionar a rivalidade entre o Norte e o Sul foram os acordos de Missouri, que basicamente ele pegava uma latitude e ele falava que, por exemplo, quem estava ao sul dessa latitude tinha que ser escravista e quem estava ao norte tinha que ser livre. Só que podia desfazer esse acordo
se o Estado não estivesse de acordo em seguir essa política determinada. Tanto que foi o que aconteceu com a Califórnia. A Califórnia não queria seguir isso de ser escravista. Aí ela fez um documento que deu essa liberdade para ela de não ter que ser escravista. Esse documento recebeu o nome de Compromisso Clay. Então, basicamente, a Califórnia também teve o trabalho livre. Só que aí eles estavam pensando assim, tá, mas eles podem entrar em conflito de novo, o Norte e o Sul. Vamos fazer mais um documento para deixarem eles mais em paz ainda? Aí eles assinaram a Lei de Kansas-Nebraskas, que basicamente falava que o Estado podia decidir como que ele queria que fosse sua gestão. Se ele ia ser trabalho livre, se ia ser escravizado, se ia ser propriedade familiar, se ia ser latifúndio. Agora, os estados que podiam escolher o que eles iam fazer. Só que a maioria adotou o trabalho livre. Só que tinha um problema, por quê? Quanto mais pessoas preferissem o trabalho livre, mais pessoas do lado do norte a gente teria. Justamente porque o norte que era a favor desse trabalho livre. Aí, a gente teve também a participação de pequenos agricultores e da burguesia para aprovar o Homestead Act, que basicamente os Estados Unidos meio que decidia a política de distribuição das terras. Então, esse Homestead Act meio que dava aos Estados Unidos o poder de poder distribuir as terras que seriam dadas para quem estava ocupando o oeste lá da porção norte-americana. E aí, esse modelo de distribuição de guerras, ele foi fundamentado nas características do norte, ou seja, propriedade familiar, policultura, uma mão de obra mais assim de família. E aí, gente, claro que o fato de ter seguido um modelo que só pensava no norte fez com que as tensões entre o norte e o sul voltassem a aparecer. Tanto que a gente teve a criação do Partido Republicano, que representava o norte, e o Partido Democrata, que era da parte sul. Aí a gente teve a eleição do presidente Abraham Lincoln. Só que o Abraham, ele é do lado do Partido Republicano. E aí as pessoas que moravam no sul ficou tipo, então agora o norte vai colocar o lado deles no poder? A gente precisa fazer alguma coisa. E o que eles fizeram? O Sul se separou dos Estados Unidos. E aí o Sul passou a ser os Estados Confederados da América. É como se a porção Sul tivesse se separado dos Estados Unidos, não pertencesse mais a ele e fosse um país independente. E a não só se separou, como também elegeu o próprio presidente. Só que isso fez com que a gente tivesse a Guerra de Secessão, que foi justamente essa guerra entre o lado norte e o lado sul. Só que aí, lá nessa Guerra de Secessão, o Lincoln, que foi o eleito pelo Partido Republicano, ele assinou a Proclamação de Emancipação, que basicamente falava que todos os estados deveriam abolir a escravidão e passar a usar o trabalho livre. Claramente, o Sul ele foi derrotado na Guerra de Secessão e por conta da derrota dele, ele teve que fazer um juramento de fidelidade e lealdade, além de que pela 13ª emenda lá, meio que da Constituição deles, ele foi obrigado a tirar o modelo escravista, o que juntou já com a proclamação de emancipação, que virou a 13ª emenda. Só que, por mais que os Estados Unidos tivessem acabado com a escravidão, ele não acabou com o preconceito. Tanto que os soldados do Sul que foram derrotados na Guerra de Secessão se juntaram e formaram um grupo terrorista nos Estados Unidos que se chama Ku Klux Klan. Eu acho que é assim que fala, porque ali é escrito Ku Klux Klan, mas eu acho que fala Ku Klux Klan. Que são basicamente, gente, é um grupo que se junta para poder matar e torturar pessoas negras. Aí, depois que a gente teve a guerra, por mais que foi uma guerra, ela ajudou os Estados Unidos a se industrializar.
Principalmente porque, usando aquela doutrina de Monroe que a gente viu antes, o Destino Manifesto, a parte norte, que era a mais desenvolvida, ter ganhado, os Estados Unidos pensou assim, mas a gente pode muito mais. Por que a gente então não começa a conquistar a América Central, que é onde está a China, o Japão, a Índia, esses países? Então foram lá conquistar a América Central. Não só isso, como também nessa época que eles começaram a querer conquistar a América Central, eles adotaram a política do Big Stick, que basicamente dava o direito dos Estados Unidos de usar força para poder entrar em países latino-americanos que fossem contrários à doutrina Monroe e ao Destino Manifesto. Só que aí o que os Estados Unidos fez na América Central que ele estava querendo conquistar? Basicamente, ele queria colocar empresas norte-americanas lá para meio que ele ter esse monopólio em todas as regiões do mundo e favorecer também a questão de virar uma superpotência. E é aí que a gente começa a questão das partes da América Central que eles colonizaram. Primeiro, entre o século XV e XVII, foi quando eles começaram a invadir as Américas, principalmente nesse caso a América Central. E aí, entre os séculos 18 e 19, como teve a Revolução Industrial, ela meio que impulsionou os países a querer procurar novos mercados, novas pessoas para poder comprar os produtos deles. E aí o liberalismo acabou se difundindo aí no meio dessa Revolução Industrial. Só que aí, para que esse sistema liberal acontecesse, para ter a procura para os novos mercados, os ingleses tiveram que começar a incentivar a independência das colônias. Porque concorda comigo que, tipo assim, as colônias, elas não tinham tomada de decisão própria. Elas seguiam o que o país, que é a metrópole delas, queria. Só que se as colônias virassem independentes, a gente teria mais países no mercado. Então teria mais gente para poder comprar os novos produtos que estavam chegando. Não só isso, como por que precisaram não só causar a independência das colônias, mas também procurar por novos mercados. Porque as indústrias estavam crescendo. E justamente para poder fabricar os materiais que a gente tinha nas indústrias, a gente precisava de matéria-prima. E quem que tem matéria-prima? Justamente esses países independentes. Então, começou aí a corrida imperialista e a corrida neocolonialista. Só que, pessoal, uma coisa muito importante é que eles usaram a corrida imperialista e a corrida neocolonialista para disfarçar o etnocentrismo, que é achar que uma cor sobressai, uma raça sobressai todas as outras. Tanto que, enquanto estava tendo o imperialismo e o neocolonialismo, a gente teve o determinismo geográfico, que era uma ideia que falava que, por exemplo, se você está no sul, só pelo fato de você estar no sul, você não tem desenvolvimento o suficiente para sua própria sobrevivência. Ou então, você é do norte, então você precisa colonizar quem está no sul, porque eles não têm direito de nada. Era basicamente isso. E é do darwinismo social, que para mim foi a pior de todos. Que basicamente eles falavam que os seres mais propícios iriam sobreviver com mais facilidade. Só que eles falavam que quem estava mais propício à sobrevivência eram os brancos. Aí a gente tem o colonialismo na Ásia. Primeira coisa, os povos asiáticos, eles viviam em comunidades que eram autossuficientes. Eles mesmos produziam o que eles precisavam, eles usavam deles mesmos, todo mundo feliz. Só que aí os europeus começaram a invadir a Ásia. E aí o que antes era uma população autossuficiente, isso e aquilo, começou a depender até tudo que precisava, os recursos que precisava, só da agricultura. Tanto que a parte do território asiático que já era dominada pelos ingleses ficou sob o domínio literalmente de uma companhia que eles criaram só para poder tomar conta disso. Só que aí essa exploração das partes asiáticas gerou a revolta dos cipaios. Primeira coisa, cipaios eram soldados indianos que foram recrutados pelos ingleses.
Só que, por ser culturas diferentes, coisas diferentes, o que foi o ápice para a revolta acontecer foi o fato de que os ingleses usavam gordura animal para impermeabilizar o cartucho dos fuzis. Só que essa prática de utilizar gordura animal é uma coisa assim que não dá para os indianos fazerem. Isso é totalmente contra a cultura e a crença deles. E não só isso, porque eles já não gostavam da obrigatoriedade dos impostos e mais um tanto de coisa. Então, isso ali só foi o fim da picada, né? Então, basicamente, foi isso a revolta dos cipais. Foi os cipaios se revoltarem contra os ingleses. A China, diferentemente da Índia, ela já tinha um poder mais forte e mais centralizado. Só que aí, então, como que os britânicos pensaram para poder ir pegando um pedacinho da China para eles? Eles começaram a comprar chá chinês para já estabelecer aquela relação com a China. Só que aí depois os britânicos, eles começaram a comercializar ópio, que é basicamente uma droga. E eles começaram a vender esse ópio para a China, justamente para a China ficar viciada na droga. Só que o governo chinês percebeu o quanto o ópio estava sendo ruim para a população. E ele foi lá e queimou 20 mil caixas que tinha ópio, que foi que ele tinha pegado dos britânicos. Só que aí os britânicos, eles ficaram tipo, como assim vocês queimaram as nossas caixas? E aí, né, os britânicos ingleses, eles viram isso como um afronte para o poder e começou a Guerra do Ópio. Na Guerra do Ópio, várias cidades que tinham portos chinesas, várias cidades chinesas que tinham portos foi bombardeada e a China foi obrigada a assinar o Tratado de Nanquim, que forçava ela a abrir os seus 5 maiores portos para os britânicos poderem utilizar desses portos para comercializar os seus próprios produtos. A gente teve também a Guerra dos Boxers, mas eu não vou entrar muito nisso porque é uma coisa meio desconexa ao que a gente está falando aqui até então, mas coloquei aqui porque foi uma coisa que aconteceu também. Aí a gente teve também no Japão, tentar pegar o Japão. Primeiro, o Japão, ele já virou meio que o monopólio da parte dos holandeses, dos comerciantes holandeses. Só que aí a Esquadra Negra forçou o Japão a abrir os portos para poder comercializar com os Estados Unidos. Só que mesmo tendo um pedaço invadido, o Japão já tinha meio que pegado pedacinhos da China, da Coreia e do Taiwan. Então, ele não se desestabilizou por conta da invasão no seu território, justamente porque ele já tinha pegado outros territórios. E aí, ele ter pegado esses outros territórios e de não ter se prejudicado, começou uma era de industrialização no Japão, que ficou conhecida como Era Meiji. Aí agora a gente entra, gente, em adentrar na África. Primeiro, a África, desde que a gente se entende por gente, ela é prejudicada, né, tadinha? Tipo assim, ela nunca sai bem, coitada. Só que aí, com esse negócio de imperialismo, neocolonialismo, o que antes era ruim, agora ficou pior. Tipo assim, a África não tinha um que podia falar lá. Ela era completamente dominada pelas potências da época. Só que aí o norte da África, a gente teve territórios dominados pelos ingleses e a gente teve também muitas revoltas que foram organizadas justamente pelos africanos, porque eles estavam tipo, tá, vocês vão ficar só explorando a gente assim, não é assim que as coisas funcionam. Só que eles foram sufocados pelos ingleses, porque os ingleses estão assim, tá, não tô nem aí, eu vou pegar a minha parte e o problema é todo de vocês. E aí sufocou essas revoltas, e além disso, depois dessas revoltas, eles ainda foi lá e colocaram a rota de livre comércio para eles também poder começar a comercializar através da África. Só que aí a gente teve a Guerra dos Boeres. Acho que é assim que fala, né? Porque o acento está no O. Enfim, que foi quando a Inglaterra queria anexar a região do Cabo. Só que aí os descendentes dos holandeses na África, eles não gostaram nem um pouquinho desse negócio de anexar o Cabo na Inglaterra. E aí eles basicamente fizeram resistência e travaram uma luta contra o exército britânico, que foi a Guerra dos Boeres.
Só que o ápice do neocolonialismo e do imperialismo na África aconteceu quando a gente teve justamente a partilha da África. Porque a África estava tão dominada que os 14 maiores países europeus, mais os Estados Unidos e mais a Rússia, se juntaram para poder dividir a África entre si. Já que a África já não tinha nada próprio, já estava sendo dominada por todo mundo. Aí, para a gente não ter briga entre as potências, eles se juntaram e dividiram a África. Então, um chegava e falava assim: não, eu quero ficar com esse pedaço. O outro chegava lá e falava: não, mas eu quero ficar com esse outro. Só que claramente a gente teve algumas consequências do imperialismo, algumas não, várias. Por quê? Os territórios que foram dominados no imperialismo, eles tiveram declínio ecológico, econômico e social. Por quê? Esgotou as matérias-primas, dividiu as pessoas, degradou os ecossistemas que a gente já tinha lá e não teve consequência só nos territórios dominados, não. Porque, por exemplo, a Alemanha e a Itália, elas não conseguiram absorver novos mercados no imperialismo, no neocolonialismo. Então, eles estavam insatisfeitos. E aí, meio que essa insatisfação fez com que a gente começasse a ter conflitos entre as grandes potências. E esse conflito entre os gigantes, por ser pelos gigantes, culminou literalmente na Primeira Guerra Mundial. Agora, gente, a gente vai entrar, digamos que na parte mais complexa dessa videoaula, que é justamente sobre a Primeira República Brasileira. Que a gente está falando dos Estados Unidos, do imperialismo e do neocolonialismo, e agora a gente vai entrar lá para o Brasil. Primeiro, a Primeira República Brasileira, ela meio que foi dividida em duas por conta de quem estava no poder na época. Tanto que a Primeira República foi a República da Espada, justamente porque ela foi liderada pelos militares. Só que a República da Espada, ela teve 3 linhas de pensamento. A primeira era dos cafeicultores, que basicamente eles queriam a descentralização e que a República seguisse o modelo federativo. A outra ideia estava ligada aos ideais jacobinos e já pegava setores mais da população mesmo, querendo maior participação política. E a terceira forma de pensamento foi a positivista, que basicamente estava enraizada nos grupos militares e que defendia a centralização. No início da Primeira República, o pensamento que liderou foi justamente o positivista. E foi por conta desse pensamento positivista que começaram a ser disseminados os mitos de que os militares eram os salvadores da pátria, de que o Brasil precisava de uma nova direção, já que agora o Brasil era república. E aí, lá no golpe que deram e tudo mais, mantiveram o Deodoro Fonseca no poder durante esse primeiro período da República. Só que aí os republicanos, eles começavam a pedir que os imigrantes que chegavam ao Brasil tivessem a cidadania brasileira. Foi um pedido lá que teve no meio dessa República da Espada. E outra coisa também, que meio que para firmar a consolidação da República, a gente precisava separar o Estado da Igreja. Não só isso, como também acabar com qualquer forma de imperialismo que tinha sobrado, que eram as instituições imperiais. Aí o Deodoro da Fonseca, ele convocou o Rui Barbosa para ajudar ele a meio que organizar essa primeira república. E quais que foram as ações do Deodoro junto do Rui Barbosa? Era equilibrar o quadro econômico, efetivar a mão de obra assalariada e fomentar a industrialização. Só que eles erraram no tópico de fomentar a industrialização, porque eles acharam que podiam industrializar o Brasil emitindo papel moeda. Só que eles começaram a emitir muito papel moeda. E isso gerou especulação. Por quê? As pessoas começavam a pedir empréstimos e imprimir papel, mas não usavam aquele papel para investir em indústrias, que foi até o nome das empresas fantasmas. Então a gente começou a ter um déficit. E esse déficit gerou a crise do encilhamento. No meio dessa confusão toda, a gente também promulgou uma nova Constituição, que ela foi promulgada em 1891, que ficou conhecida como a Constituição de 1891.
Agora, falando um pouquinho sobre o governo do Deodoro da Fonseca e do Floriano Peixoto. Quando a gente teve a promulgação da Constituição de 1891, a gente elegeu o primeiro presidente e vice-presidente do Brasil. O Deodoro da Fonseca presidente e o Floriano Peixoto como vice. Só que o governo do Deodoro ele foi muito problemático. Por quê? A Marinha e os cafeicultores tinham indicado candidatos que eles queriam que fosse o presidente e o vice-presidente do Brasil. Só que não foi escolhido os candidatos dele. Então aí já começou a dar problema porque agora a gente tinha contra o governo a Marinha e os cafeicultores, que eram duas influências muito grandes na época. Não só esse o problema, como também foi justamente no governo provisório do Deodoro que já teve a crise de encilhamento. Então, tipo assim, ele nem tinha virado oficialmente presidente e já estava dando problema. Só que tudo piorou quando o Deodoro, por conta da crise do encilhamento, ele fechou o Congresso Nacional e declarou estádio de sítio. E aí a Marinha ficou tipo, tá, você vai fechar o Congresso, vai declarar o estádio de sítio, você tá achando que você tá na Disney? E aí a gente teve a primeira revolta da Armada, que basicamente a Marinha pegou os navios que a gente tinha atracados no litoral e apontou para o Rio de Janeiro, falando que iria jogar bomba lá se o Deodoro não renunciasse o poder. E aí o Deodoro, cagando de medo, ele renunciou ao poder. Só que ao invés da gente ter reeleições para ver quem que seria o novo presidente, simplesmente elegeram Floriano, que era o vice do Deodoro, como presidente. Só que não mudou bosta nenhuma, gente. Os dois eram a farinha do mesmo saco. O Floriano foi lá e quando ele virou presidente, ele mandou prender todos os generais da Marinha que estiveram envolvidos na primeira revolta da Armada. E claramente a Marinha ficou revoltada com isso. Então elas fizeram a segunda revolta da Armada. Só que como o Floriano não foi cagão igual o Deodoro e não quis renunciar ao poder, a Marinha foi lá e realmente bombardeou a cidade do Rio de Janeiro. Tanto que o Floriano ele era tão violento com as ações dele, para ele tudo resolvia na briga, na guerra, não estava nem aí pelas coisas, igual a gente pode ver ali no caso da Segunda Revolta da Armada, que ele ficou conhecido como Marechal de Ferro. Só que aí, por mais que ele era muito assim violento e tudo mais, foi no governo do Floriano que a gente reduziu a crise inflacionária, aumentou o número de casas populares, ou seja, casas para a população mesmo que foram construídas, e teve também o tabelamento de preços. E todas essas medidas, gente, querendo ou não, era para ajudar a população, sim, mas eles não eram bobos. Era também para o Floriano poder ter apoio dos jacobinos, que também era uma influência muito grande na época. Só que aí a gente começa a ter um probleminha no sul. Porque o líder lá do Rio Grande do Sul, o Júlio de Castilhos, ele apoiava completamente o Floriano. Só que aí ele começou a sofrer oposição do líder do Partido Federalista do Rio Grande do Sul, do Gaspar Silveira. E aí ficou tipo o líder do Rio Grande do Sul contra o líder do Partido Federalista do Rio Grande do Sul. Só que no meio dessa confusão, é claro que o Floriano apoiou justamente o Júlio de Castilhos, porque o Júlio de Castilhos apoiava ele, então não tinha por que ele ficar do outro lado da moeda. E aí o regime desse lado do Júlio de Castilhos eram os pica-paus. E aí quando os lados federalistas viu que o presidente do Brasil começou a apoiar o arqui-inimigo deles, eles começaram a ficar antipáticos de tipo, isso não pode acontecer. Inclusive, os membros do Partido Federalista eram os maragatos. O do castilhista é pica-pau e do federalista é maragatos. E aí, por conta dessa rivalidadezinha entre os pica-paus e os maragatos, a gente teve a Revolução Federalista. Só que
O Floriano, ele ganhou, tá, gente? O lado Castilho ganhou a Revolução Federalista. Só que a gente estava perto do período de eleições quando aconteceu a Revolução Federalista. Então, o Floriano deixou uma marca, tipo assim, uma mancha meio que na fama dele. Então, as pessoas já não queriam mais continuar tendo o Floriano como presidente. E isso fez com que os cafeicultores, ou seja, o outro lado, né, da república, porque para ter república no Brasil, a gente teve a junção dos militares com o cafeicultor. Só que quem liderou primeiro lá na República da Espada foi os militares. E agora chegou a vez dos cafeicultores. Tanto que quando chega a vez dos cafeicultores, a gente começa a ter o poder civil e não militar. O Prudente de Moraes, ele foi o primeiro presidente civil eleito na história do Brasil. E quando entrou o Prudente de Moraes, acabou a República da Espada e começou a política do café com leite. Ele não só encerrou a República da Espada, como também colocou fim na Revolução Federalista, já que já não tinha o Floriano mais para sustentar aquela guerra, então ela não precisava continuar acontecendo. Só que a gente começa a ter alguns probleminhas no campo e na cidade também. Mas agora a gente vai falar do campo porque envolve questão religiosa. A igreja, desde que a gente se entende por gente, ela sempre foi muito poderosa, sempre teve muito poder, principalmente nas áreas rurais. E aí, nas áreas rurais, a gente tinha figuras como os beatos ou conselheiros comunitários, que eles eram basicamente a ponte entre o mundo da religiosidade e os problemas sociais que a gente tinha. E aí, um conselheiro comunitário se destacou, que foi o Antônio Conselheiro. Ele meio que ganhou essa fama porque nos discursos que ele fazia, ele criticava a Constituição de 1891 e também era contra a República. Não só isso, como também ele ficava colocando na cabecinha das pessoas que ouviam os discursos dele que se o povo se juntasse, eles poderiam resolver qualquer problema que tivesse acontecendo. Então, fome. Se todo mundo se juntar e roubar toda a comida que tem no país, eles não vão sentir fome mais. Era uma visão tipo isso. Só que claramente que isso deixou as autoridades meio descontentes, né? E aí as autoridades foram lá e proibiram o Antônio de continuar pregando aí essas coisas que ele estava falando. Só que mesmo assim ele continuou. Só que aí ele foi meio que peregrinando e missionando. E durante essa peregrinação dele barra fuga, ele fundou o povoado de Belo Monte no Arraial dos Canudos, que foi quando ele juntou ele com as pessoas que gostavam do que ele falava, que apoiavam o que ele falava, concordavam com o que ele falava, fundou esse povoado que aos poucos foi virando uma cidade. E aí, quando foi se desenvolvendo o Arraial dos Canudos, ele começou a ser meio que um perigo e uma ameaça para o governo. Então, o governo foi lá e enviou tropas para destruir o arraial. Tanto que o Prudente, que era o presidente da época, ele deixou claro que precisava destruir Canudos. Então, essa que foi a Guerra dos Canudos. Só que o Canudos, ele foi um movimento assim de destaque, porque por mais que a essência dele fosse religiosa, o Antônio Conselheiro, ele conseguiu reunir multidões para poder reivindicar mudanças sociais. Só que por conta dessa Guerra dos Canudos, o exército e o Prudente perdeu influência, não só pela violência que eles usaram em Canudos, como também a ineficiência que eles tiveram nessa guerra. Aí a gente entra um pouquinho sobre a República Oligárquica, que a gente teve a República da Espada, certo? Aí agora a gente tem a República do Café. Só que a República do Café, ela não deixava nenhum outro grupo poder ascender assim na política. Era só quem estava comandando a República do Café e acabou. Não ia entrar mais ninguém. Por quê? As oligarquias, elas já exerciam o poder em todos os níveis. Era tipo o poder moderador que a gente já tinha visto em outras matérias. E o que era a política do café com leite?
era basicamente o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro governar o país. E aí, como que acontecia? Uma hora, quem ia comandar seria uma pessoa do lado paulista, outra hora, uma pessoa do lado mineiro. E aí, no meio disso tudo, para eles conseguirem fazer com que tudo isso desse certo, isso de ir alternando o poder, começou a existir o voto de cabresco, que é basicamente a compra de voto. Por quê? O presidente e o governador dos estados começaram a entrar em uma troca de favores. Então, por exemplo, o presidente virava e falava assim: não, que eu vou construir uma coisa aqui para vocês do Rio Grande do Sul. Mas em troca, vocês precisam votar no meu amigo do Partido Mineiro que vai se eleger para a presidência. Foi aí que a gente começou a ter essa persuasão. E depois isso piorou quando os coronéis, meio que em troca da proteção e da mínima ajuda que eles davam aos seus trabalhadores, os trabalhadores tinham que obedecer todas as regras que eles dessem. Então, os coronéis usavam dos trabalhadores também para ser aí vários votos para meio que o candidato, né, que eles queriam que ganhasse. A gente teve também a Comissão Verificadora de Poderes. Vocês têm que ter uma noção, gente, de como que a República do Café ela foi centralizadora. Porque essa comissão verificadora de poderes, basicamente dava o poder para a oligarquia de que, tipo assim, se vesse uma pessoa entrando no poder, ele sentisse, cheirasse um pouquinho que era perigosa, eles tinham total direito de banir essa pessoa do poder. Só que aí a gente começa o governo do segundo paulista, meio que o segundo paulista que entrou no governo, que foi o Campos Salles. Ele tentou controlar a crise do encilhamento. E para tentar controlar a crise do encilhamento, ele fez um corte assim muito brusco dos gastos públicos, paralisou todas as obras públicas e meio que desestimulou a produção e a criação de fábricas. Tipo assim, não vamos ter mais fábricas. Primeiro a gente precisa acabar com essa crise. Só que aí, por mais que ele tenha feito isso tudo, ele também fez negociações de empréstimos. Então, tipo, não adiantou nada, sabe? Isso só foi aumentando a dívida externa, porque ele precisava cortar os gastos e ele foi lá e pega empréstimo. Tipo assim, né? Aí a gente entra no período de tentativa de industrialização do Brasil. Por quê? O Brasil estava produzindo muita borracha para poder dar a borracha lá para as indústrias que faziam pneu e depois para as indústrias que fabricavam automóveis. Só que aí quem que extraía a borracha? Ou era pessoas nativas da região, ou era migrantes, ou era que essencialmente era pessoas vindas do Nordeste. Era isso. Só que aí os britânicos começou a pegar as melhores mudas de borracha que tinha e levar para a terra deles. Só que aí, como o produto britânico era muito mais sofisticado do que o do Brasil, o ciclo da borracha do Brasil começou a entrar em decadência. E isso entra também na questão do Acre. Porque o Acre, ele não pertencia ao Brasil. Ele pertencia a dois países lá, e esses dois países dividiam meio que o poder do Acre através do Tratado de Ayacucho, que justamente definiu o limite das fronteiras. Só que aí a Bolívia começou a perceber que estava tendo muitos brasileiros indo para o Acre justamente para poder pegar a borracha que tinha lá e fazer essa trenhaiada toda para as indústrias de pneus e depois para as indústrias de carro. E aí o que foi lá e a Bolívia fez? Colocou um povoado na região que acontecia meio que essas extrações e começou a cobrar por qualquer pessoa que fosse lá extrair borracha. Só que os seringueiros que já existia naquela área, ficou tipo assim: hoje eu já tô aqui, eu não tenho que ficar pagando imposto pelo que eu tô extraindo da minha terra. E aí eles meio que falaram que o Acre ele ia ser independente, que ele não iria fazer parte do restante do país, que ficou conhecido como uma República Independente do Acre.
que entra na questão do Acre. Só que aí quem que mediou essa treta toda aí da questão do Acre? O Barão do Rio Branco. Porque através do Tratado de Petrópolis, o Brasil, ele pagou uma indenização à Bolívia, meio que comprou o Acre da Bolívia, e não só isso, como também teve que construir uma estrada de ferro para escoar a borracha, mas não só para escoar a borracha, mas também para ajudar a Bolívia a exportar. Aí a gente teve, no meio dessa República aí do Café, a campanha do Bota Abaixo. Porque aí vai entrar o terceiro paulista no poder, o Rodrigues Alves. Quando o Rodrigues entrou no poder, ele estava traumatizado com a morte de um dos filhos dele que morreu de febre amarela. Então ele começou a pensar o seguinte: eu vou acabar com todos os problemas de saúde. Só que a camada mais pobre, ela sofreu muito com isso de tentar acabar com os problemas de saúde, porque o governo começou a destruir os cortiços justamente através da campanha do Bota Abaixo. Cortiços, gente, eram lugares assim insalubres, tá? De verdade. E começaram a destruir os cortiços. Aí era triste para quem é pobre, mas eles eram bem podrinhos mesmo. Só que na parte do saneamento, ele chamou o Oswaldo Cruz para ajudar ele lá nessa questão de ter saneamento básico para as pessoas. Só que o problema de saúde mais sério que a gente tinha era o da varíola. E para tratar da varíola, a melhor forma que tem é tomando vacina. Então foi lá e o Rodrigues colocou uma lei que obrigava que todo mundo teria que vacinar. Só que a maioria das pessoas que realmente precisavam tomar a vacina porque porque não tinham tomado antes, eram pessoas pobres. Mas a maioria se recusou a tomar a vacina porque não acreditava na eficácia da vacina. Então a gente começou a ter a revolta da vacina, que era justamente o fim da vacinação obrigatória. Só que eles usaram da revolta da vacina para também denunciar fome, miséria e meio que a forma como eles tratavam aquela população. Não só isso, como também no meio do poder do Rodrigues, os maiores cafeicultores se reuniram em Taubaté, que foi o convênio de Taubaté, e eles discutiram estratégias para valorizar o café. E lá eles estabeleceram que sempre que a gente tivesse uma superprodução de café, o governo teria que cobrar não, teria que comprar o que acabou sobrando para eles não ficarem no prejuízo. Só que o governo já não tinha mais da onde tirar para poder pagar essa superprodução que estava tendo. Então, né, já começou a continuar com o endividamento aí. Mas não só isso, como meio que obrigou os cafeicultores a reduzir a produção, porque estava tendo superprodução. O governo não estava tendo dinheiro mais para pagar. Qual que era a solução? Não superproduzir. Aí, gente, depois de 3 candidatos paulistas, a gente teve o nosso primeiro mineiro eleito na República. E foi o Afonso Pena, que foi o primeiro eleito. E foi graças ao Afonso Pena que a gente conseguiu estabilizar a política de valorização do café. Só que o Afonso ele ficou muito pouquinho tempo e aí o Nilo Peçanha assumiu a presidência. E aí o Nilo, gente, ele era meio que pai dos indígenas. Ele fez várias coisas para os indígenas. Ele criou o Serviço de Proteção ao Índio e também lutou contra a destruição das civilizações indígenas que a gente tinha. Só que as campanhas que o Nilo colocava eram campanhas muito intensas, tanto que literalmente uma das campanhas do Nilo era simplesmente separar as oligarquias paulistas da mineira, que vem do café com leite. Aí depois, gente, meio que o Hermes da Fonseca voltou a ser começou a ser uma figura importante, justamente por conta do apoio que ele teve do antigo presidente, do presidente Nilo. E aí o Hermes, ele continuou valorizando o café, mas ele interveio nos estados.
Tipo assim, ele poderia trocar os governantes dos estados, por exemplo. E não só isso, como ele diminuiu a força do Partido Republicano Conservador, através da política das salvações. Realmente das salvações mesmo, do que ele acreditava que poderia salvar, né? Quais são as medidas que iriam salvar? Só que aí a gente tinha um deputado dentro do governo que ele era muito aliado do fundador do Partido Republicano Conservador. E aí, o Floro, sei lá, ele começou a fortalecer novamente o PCR, que é o Partido Republicano Conservador. Só que aí a gente foi lá e o presidente afastou uma família do Ceará do poder. Aí o que que o Floro fez, já que ele não é bom nem nada? Ele foi atrás do padre Cícero, que tinha muita influência, e juntou vários sertanejos para lutar contra o governo. E aí, essa luta contra o governo por parte lá desses sertanejos ficou conhecido como Sedição de Juazeiro. E a sedição de Juazeiro, ela foi tão potente que o Hermes teve que voltar atrás na sua decisão e teve que voltar com a família do Ceará que ele tirou do poder, teve que colocar eles no poder de novo. Aí a gente teve uma outra questão que foi a revolta da Chibata. Basicamente, os marinheiros, eles começaram a não aceitar mais o tanto que eles eram humilhados. E aí, o almirante negro, João Cândido, que era tipo líder dos marinheiros, ele pegou dois grandes navios, colocou várias armas nesses navios e ameaçaram bombardear Rio de Janeiro, igual nas revoltas das armadas. Aí esse movimento aí dos marinheiros e tal, é a revolta da Chibata. Recebe o nome de Chibata, porque eu acho que é Chibata o nome lá do, digamos que o cinto que eles usavam para bater nos marinheiros. Só que o governo não cedeu à revolta da Chibata e simplesmente declarou de novo estado de sítio, igual no governo do Deodoro, e prendeu os líderes da revolta da Chibata. A gente teve também a Guerra do Contestado. Basicamente, os habitantes da região de Santa Catarina e do Paraná, eles começaram a ficar insatisfeitos da construção de uma estrada de ferro que estava tendo lá na região. Aí, um fugitivo lá do exército, ele fingiu que ele era irmão do monge, que era o monge, assim, era uma figura lendária lá nessa região de Santa Catarina e Paraná, que o monge era o João Maria. E aí, quando ele fingiu ser irmão do monge, claro que várias pessoas ficou tipo, nossa, ele é irmão do monge, vamos ficar com ele e tal. E aí ele reuniu várias pessoinhas. Só que aí, claro que, tipo assim, o governo ficou tipo, você não vai ficar aqui não, meu filho, pode ir para outro lugar. No caso, a prefeitura de Coritibanos, que era o lugar que eles estavam, mandou eles ir para outro lugar. Aí eles foram para Palmas. Só que lá em Palmas o trem ficou pior do que já estava. Por quê? As tropas do governo foram lá para Palmas só para poder massacrar esses rebeldes que estavam insatisfeitos com a construção da estrada de ferro. E aí a gente teve a Guerra dos Peludos contra os Pelados. Porque peludos seriam os soldados do governo, as tropas do governo, que eles têm muita coisa e tudo mais, é muito isso e aquilo. E os pelados seriam os pobres coitados que tiveram atrás do menino fugitivo do exército, que fingiu que era monge, e eles não tinham absolutamente nada por isso pelados. A gente teve também o banditismo social, que tem a ver com cangaço. Gente, basicamente o cangaço foi uma união de pessoas para poder lutar contra as tensões sociais que a gente tinha. E depois também, no final da gestão do Hermes na presidência, as forças do café se uniu e aí os cafeicultores apresentou o Brás como candidato para as eleições e não só isso, como os cafeicultores, né, da política do café com leite, assinou o Pacto de Ouro Fino, que mantinha a união dos cafeicultores e preservavam meio que o poder deles, para manter eles no poder ainda. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que eu respondo.